É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 6 horas e 27 minutos. Manhã do dia 15 de outubro de 2025, dia do professor, né? Deus abençoe a todos vocês que têm essa incumbência de ministrar o conhecimento na vida dos seus alunos, assim como eu também sou professor. Que Deus continue. Na realidade, todos nós somos professores em algum momento da nossa vida, né? Mas em especial aqueles que enfrentam salas de aula diariamente para passar o conhecimento na função de oferecer um futuro melhor, né? Que Deus os abençoe e os guarde e os livre de todos os males. E você que nos acompanha através da nossa rádio aqui, Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor, agora também você passa a nos acompanhar pela nossa rede social, Facebook. Que o Senhor te abençoe, querido, e continue derramando bênçãos sobre a sua vida em nome de Jesus. E é esse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra, que estaremos orando nesse momento para termos um dia lindo e abençoado. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, e ela renovou-se nesta manhã em nossas vidas. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, a vida de todos os meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que também estarão nos acompanhando neste dia. Coloca em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Pai, com a tua presença, tornando os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. Pai, que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, todo espírito, ó Pai, de raiva, de inveja, de mágoa, de rancor, de ódio, de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do Teu servo neste dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. É isso aí, queridos. Você que nos acompanha. Nessa manhã eu trouxe uma palavra para você em Isaías capítulo 32, versículo 17. Eu estou usando a Bíblia Almeida atualizada, que diz assim o texto, Isaías capítulo 32, versículo 17. Abre aspas. E a obra da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. E a obra da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Então, o que eu quero trazer para você nessa manhã é a justiça de Deus e a paz. Então imagine um mundo onde a justiça e a paz caminham lado a lado, onde o justo julgamento de Deus traz serenidade ao coração humano e também harmonia às nações. Agora, considere, será que essa realidade é apenas um sonho ou algo que Deus promete realizar? Então, em meio às turbulências do nosso tempo, a esperança de uma justiça divina que produz uma paz permanente e viva não está longe de ser alcançada. Então hoje vamos explorar essa esperança na palavra de Deus através de Isaías, capítulo 32, versículo 17, que nós acabamos de ler, para entendermos como a justiça de Deus leva à paz verdadeira, à paz genuína. Ok? Isaías, ele viveu num período de crise na história de Judá, aproximadamente ali no século 8 a.C., e durante esse tempo, o reino de Judá enfrentava ameaças de invasões estrangeiras, enfrentava a corrupção interna e também enfrentava injustiça social. Então Isaías foi chamado por Deus como um profeta de advertência, mas também de esperança, e anunciou nesse caos a vinda do Messias e também a restauração do povo de Deus. Então, o capítulo 32, esse que nós lemos no versículo 17, fala de um tempo futuro,
de um governante justo e que um povo experimentará a verdadeira justiça e paz, refletindo as promessas messiânicas e a esperança escatológica de Deus e a esperança dos últimos dias de Deus. Essa passagem que nós lemos aqui, Isaías 32:17, ela revela uma verdade central. Que verdade central é essa? A justiça de Deus é a base para a paz verdadeira. Então a justiça, na perspectiva bíblica, não é apenas punição ou julgamento, mas é o estabelecimento do bem, da retidão e da relação correta entre Deus e a humanidade. Bem também como entre as pessoas. Tem que haver uma paz, um sentimento de paz entre as pessoas. Então, quando Deus governa com justiça, a paz que ressalta não é superficial, mas ela é profunda, ela é duradoura, ela é permanente. Então, isso aponta para a obra de Cristo, que é o justo juiz e rei. E traz, nesse contexto, justiça e paz ao mundo inteiro, à vida das pessoas. Hoje nós estamos vivendo um momento de muito conflito. É a direita guerreando com a esquerda, é o mal guerreando contra o bem. Então os valores morais estão sendo combatidos diretamente a olhos vivos pelo mal. Os valores da família, de Deus, comunhão, unidade, estão sendo combatidos a olho nu, a olhos vistos. Né? Então, quando fala a obra da justiça será paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre, é aquilo que Deus nos oferece. E quando nós pegamos esse versículo no hebraico e olhamos para a palavra obra, azui, do hebraico azui, refere-se ao resultado ou produto de uma ação. Então, aqui indica que a justiça produz algo concreto, ou seja, uma consequência visível. A consequência visível da justiça é a paz, ela produz isso aí. E quando fala-se justiça, que é o tzedek, do hebraico, então implica em retidão, justiça social e moral, e alinha-se com a vontade de Deus. Não é apenas uma justiça legal, mas é uma justiça que promove o bem comum e a relação correta com Deus e com o próximo. Ok? Então, fruto ou paz é a palavra que vai além da ausência de conflito, que é o shalom. E é a expressão, uma expressão, e quando a gente fala de shalom, essa paz, ela expressa uma plenitude, uma integridade, um bem-estar completo, harmonia entre Deus e as pessoas, e também entre Deus, as pessoas e a criação. E fruto, que é o tevoá, é o resultado natural de uma ação ou uma condição. E repouso, que é o mahar, né? É um descanso, tranquilidade, segurança interior. Você está em repouso. E segurança, né? Que é o bitahom, é confiança plena, ausência do medo. E uma curiosidade da palavra shalom, traduz por paz, transmite uma ideia de restauração e integridade. Não é apenas uma paz superficial. Então, quando a justiça de Deus opera, ela promove uma paz que é completa e duradoura, uma paz permanente. Então eu quero destacar aqui a frase que mostra uma relação causal, de uma causa, né? Que é a justiça é a causa e a paz é o efeito. Olha só, a justiça é a causa. E qual é o efeito da justiça? Isso aí, é a paz. Então a justiça verdadeira, fundamentada na retidão de Deus, resulta em paz duradoura, repouso em segurança. Então o que é que eu quero dizer para você? Se você está em Cristo, se você confia em Deus, mesmo em meio às lutas, você terá paz, porque você sabe, tem certeza que em meio às lutas Deus vai te mostrar como você resolve esse conflito, como você sai desse problema. Agora fale com Deus. Às vezes você pede assim, fulano, ora por mim, mas
Quem tem que resolver é você. Jesus falou para a mulher do fluxo de sangue, a tua fé te curou. Ela agiu, ok? Quando a gente lê Romanos 14, 17, diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então mostra que justiça e paz são componentes essenciais do reino de Deus em nossas vidas. E o Salmo 85:10 diz assim, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Olha só, misericórdia e verdade, justiça e paz estão juntos. Então aqui expressa a harmonia entre a justiça e a paz na presença de Deus. E o próprio profeta Isaías, no capítulo 9, versículos 6 e 7, nos fala sobre a profecia do nascimento do rei justo, Jesus, cujo o governo ele vai exercer com justiça e uma paz sem fim. O governo de Cristo é uma justiça e uma paz sem fim. Ou seja, mesmo em meio a lutas, a justiça e a paz estará na vida dessa pessoa. Paulo disse assim, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E nos seus últimos dias ele escreve a Timóteo, olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora uma coroa me espera, sabe? Então, isso é tremendo. E Mateus 5, versículo 9 diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui mostra o papel de viver a justiça, justiça que promove a paz. Simples assim. Ela promove. E quando nós olhamos para a história da igreja, por exemplo, a reforma protestante ali no século XVI, Martinho Lutero destacou que a justiça de Deus é a base da salvação. E essa justiça promove uma sociedade mais justa, refletindo a paz de Cristo sobre a vida daqueles que o buscam. O movimento de direitos civis nos Estados Unidos, por exemplo, ali nós temos líderes como Martin Luther King, que buscaram justiça social, sabendo que a verdadeira paz só viria quando a justiça fosse estabelecida para todos. E uma observação, Martin Luther King era amigo pessoal do Billy Graham, e quando ele foi assassinado, Billy Graham sentiu uma dor muito grande, um sentimento de perda muito grande, porque perdeu um grande amigo. Mas o Martin Luther King foi um dos grandes homens que pregou a justiça social em meio ao caos que viviam entre o povo. Nós temos também a reconstrução pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, após conflitos, mas vamos falar em todas as guerras, né? Após esses conflitos de guerras devastadoras, a paz duradoura só foi possível quando a justiça foi buscada e aplicada de forma equitativa. Tivemos agora esse acordo, assinado um acordo de paz entre Israel e o pessoal do Hamas ali na faixa de Gaza. Essa justiça em si só vai ser possível buscada quando for aplicada de uma maneira equitativa entre todos ali. E o interessante é que Cristo, Jesus, ela é a plena realização desta justiça e de paz. Ali em Romanos 3, 26, nós aprendemos que Deus, na sua justiça, justificou o mundo por meio de Cristo Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, Jesus queria, Deus, por meio de seu filho, veio consertar o mundo. Veio trazer a justiça a todos. Então, qual é a justiça? É dar oportunidade. Todo aquele que nele crê não perecesse. Deu a liberdade a todos para crer em Jesus, para que não morresse, mas que tivesse uma vida eterna. E Jesus diz assim, aquele que está em mim, ainda que morra por maus tratos nas mãos daqueles que não creem no Filho de Deus, ainda que morra, viverá. Então a justiça de Cristo nos oferece paz interior e nos chama a viver em justiça com os outros, para refletir o caráter que vem do reino de Deus. Tá, pastor Dima, mas como é que nós podemos viver isso no nosso dia a dia? Primeiro ponto, na nossa vida pessoal.
na nossa vida pessoal, busque a justiça de Deus e nas suas atitudes diárias, naquilo que você faz diariamente. E essas atitudes devem promover integridade, misericórdia e perdão. Então isso aí vai garantir a tua paz interior. Você vai estar na tua consciência: eu estou fazendo o que é certo para agradar a Deus e o que é certo para estabelecer a paz entre os homens. Na comunidade onde você mora, seja um agente social de justiça, defenda os oprimidos, promova a equidade, para que a paz de Deus seja manifestada na sociedade. Ou seja, faça a sua parte. Não puxe para trás com ninguém. Não procure fazer mal a ninguém. Faça a sua parte. E até mesmo na igreja, cultive um ambiente de justiça e paz, onde o amor e a justiça caminhem juntos. No seu país, a Bíblia diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O que é que você tem feito? Você tem trabalhado só na igreja? Você tem feito coisas só na igreja? E para o teu país? Você tem intercedido pelos líderes justos e por políticas que promovam a justiça social? O que é que você tem feito? Então isso serve para nós refletirmos, porque nós lembramos ali no livro de Daniel o que Daniel fez para que o mundo, o governo onde ele estivesse, fosse melhor. O que é que ele fez? Então o que é que você tem feito? Ore pela liderança do país. A Bíblia diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então o texto que nós lemos, ele diz exatamente isso aqui. Isaías 32:17. E a obra da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Deus abençoe, queridos, graça e paz. Tenham um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. E para você